muito obrigado pelos louvores aqui ministrados, que chegou no seu trono, com uma aroma suave, nas suas narinas, Senhor. Mas nesse momento, Senhor Pai, esperamos para dar parte do Senhor através do irmão, meu Pai, de trazer, motivo, trazer a palavra do Senhor, abençoa a vida dele, Senhor, usa ele como instrumento do Senhor, assim como ele é, como uma ferramenta de trabalho, para a glória do teu santo nome, Senhor. Não que queremos ouvir, mas que o Senhor vem da parte do Senhor para conosco. Usa teu filho, teu servo fiel, Senhor, para falar com cada coração presente aqui nessa manhã, que nós recebemos a palavra que vem do Senhor. Amém. Para a glória do teu santo nome, usa ele e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. É sempre um motivo de muita alegria, né? Todo primeiro sábado estar aqui na Cristolândia, acompanhado do missionário Joelso, e rever alguns irmãos, conhecer outros irmãos, como o Joelso nos apresentou. Meu nome é Maicon, o pessoal me chama carinhosamente de Tito, né? Sou pastor da Assembleia de Deus lá em Eugenópolis. O Stênio também é meu cunhado, né? Nós congregamos juntos, gosta de missão, nós amamos missões, e o projeto Cristolândia é um meio de nós também estarmos contribuindo com as missões. Amém? Todo primeiro sábado nós viemos aqui estudar um pouquinho da palavra, trazer uma palavra, e Deus tem sempre falado nos corações. É muito bom quando nós voltamos depois de um mês e encontramos pessoas que estavam no mês anterior. Amém. Isso é sinal que você permaneceu. Amém? Me sinto muito feliz, e feliz também em ver pessoas novas, que você possa permanecer e que mês que vem nós possamos nos encontrar novamente. Amém? Cada dia aqui é um leão, é isso, irmão? E cada dia seu aqui é uma vitória muito grande. Amém? Nós às vezes não valorizamos o pequeno, mas Deus, Ele olha cada minuto, cada dia que você está aqui, é uma conquista. Amém? Vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus, ver o que o Senhor tem para falar conosco. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 8. Vamos ler até o verso de número 10 e depois nós vamos pular para o versículo 15. Eu serei muito breve, quero contribuir, né, com o conhecimento bíblico no teu coração. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 8, 9, 10 e depois nós vamos lá para o versículo de número 15. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela tem poder de transformar vidas. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Tá? A pregação da palavra, a exposição dela tem poder de direcionar, tem poder de influenciar na sua decisão. Todos encontraram? Nós vamos esperar todo mundo encontrar, tá bom? Todo mundo encontrar para acompanhar. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 8, 9 e 10. Depois nós vamos lá para o versículo 15. Podemos ler então, amém? Amém. Glória a Jesus. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Vamos voltar no versículo 7 para ter mais sentido. Volta para o versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Versículo 15. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu quero nessa manhã apenas ter o compromisso de
te ensinar um pouquinho da palavra, porque o objetivo do projeto Cristolândia é trazer libertação através da palavra. A Cristolândia, ela tem vários pontos positivos, e um dos pontos positivos que mais me chamou a atenção desde o primeiro dia que eu tive aqui, acho que já tem mais de 10 anos isso, foi quando, na época, o coordenador ele disse que o projeto ele não fazia uso do remédio, mas que a palavra de Deus, a oração e a busca era a principal fonte, ou as principais fontes para a libertação. Isso é o remédio infalível. Então é de muita valia nós trazermos uma palavra de orientação, trazermos uma palavra de ensinamento para os corações. E todo primeiro sábado, Joel, a gente volta para casa radiante, porque o Senhor tem nos dado uma palavra que aquece o nosso coração. Então eu queria compartilhar mais uma vez um pouquinho do ensinamento bíblico. Se eu pudesse, irmãos, eu ficaria aqui todos os dias com os irmãos pela manhã para nós estudar a palavra juntos. Estudar a palavra é muito bom e é o que fortalece. É o que me firmou quando eu fui liberto das drogas, o que me segurou e o que me segura até hoje é a palavra. Se eu não ler a palavra, se eu não estudar a palavra, se eu não meditar na palavra, eu me sinto distante. E a palavra, ela tem esse poder. Se a palavra não tivesse esse poder todo, Satanás não estaria investindo em tirar a Bíblia da mão das pessoas, tá? Quando nós temos a Bíblia nas mãos e o coração aberto, o Senhor ele trabalha. Então eu creio que a palavra ela tem o poder para transformar vidas. E tem pessoas aqui, como eu disse, né, um mês atrás eu vi, um mês depois estamos aqui de volta. E tem pessoas que estão firmes. Eu tenho certeza que a palavra que tem sido pregada nesse culto, ela tem sustentado a sua vida. Amém? Vamos entender um pouquinho aqui do contexto. Queridos, eu não sei se todos aqui conhecem um pouquinho da história de Saulo de Tarso, que nós conhecemos mais como Paulo. Paulo é considerado o maior missionário da igreja do primeiro século. De todos os missionários da história até os dias de hoje, ninguém tem mais evidência que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando convertido, ele teve a sua chamada um pouco questionada. Hoje nós olhamos para Paulo e nós o honramos, como eu estou honrando ele aqui agora, e reconhecemos que Deus chamou Paulo. Mas quando Paulo estava sobre esta terra, assumindo o seu ministério, as pessoas que estavam à volta de Paulo, nem todos olhavam para ele e viam esse Paulo. Paulo, como você e eu, começou debaixo de suspeita. Será que ele vai conseguir? Será que ele é isso tudo mesmo? Então nós não podemos enganar que as pessoas que cercavam Paulo, os obreiros que Paulo tinha contato, a igreja daquela época, não podemos enganar, achar que eles tratavam Paulo como nós tratamos hoje. Hoje, todo esse respeito que nós temos para com a vida desse missionário, ela só é possível porque nós conhecemos o final da história. Porque dar crédito quando conhecemos o final da história é muito fácil. Eu quero ver dar crédito no início da história, porque nós não sabemos como vai terminar. O homem tem por costume não dar crédito no início da história, mas eu louvo a Deus porque Deus sempre separa alguns que acreditam no início da história. Diga para alguém do teu lado assim: não importa, se a maioria não me der crédito no início da minha história, Deus sempre vai levantar pessoas que têm visão de Deus e que acreditam em mim, porque sabem que o final da minha história será um sucesso. A maioria das pessoas espera o final da história. Aleluia! Você já percebeu que quando ganha e dá certo, nossa, é o melhor. Mas lá no início nem todo mundo acredita. Então nós não podemos deixar nos enganar
que a igreja tratava quando Paulo quando chegava nas igrejas, e principalmente em Jerusalém, ele nem era cumprimentado. Por quê? Porque ele tinha um passado cruel. E Paulo entendia muito bem. E ele não cobrava isso. Olha, vocês precisam me tratar bem. Não, Paulo, ele entendia o problema que ele tinha criado. Então deixa eu abrir um parênteses aqui. Não saia daqui e tenta obrigar as pessoas a acreditarem na sua mudança. Sim, Deus. Porque ninguém tem amnésia. Tem pessoas aqui que fez tanta doideira que vai levar um tempo as pessoas acreditarem em você. Então, não perca tempo tentando provar nada para ninguém. Siga o conselho que Jesus deu para o leproso. Jesus curou um leproso lá em Mateus 8. Aí sabe o que Jesus falou com ele? Não diga a ninguém. Vá e mostre. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está entendendo, irmão? Então não perca tempo pensando, dizendo, eu mudei. Não, vai e mostra. Mostrar com o que, pastor? Com o seu comportamento. Glória a Deus. Dê testemunho, você está entendendo? Então, onde Paulo chegava, ele não era bem aceito como a gente. Então, se Paulo chega na nossa igreja hoje, meu irmão, é púlpito direto, é honraria. Mas o início dele não é assim. Então, eles começaram a questionar de Paulo. Você acredita que o ministério apostólico de Paulo foi rejeitado até pelo apóstolo Pedro no início? Até o apóstolo Pedro ficou com o pé atrás. Portanto, que toda vez que Paulo escrevia para as igrejas, ele fazia de raiva. Ele colocava assim, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, não dos homens. Porque se dependesse dos homens, ele não chegaria. Aí ele entende que ele só estava ali pela vontade de Deus. E Gamaliel disse para Saulo mesmo, antes dele se converter, se for da vontade de Deus, não tem como parar. Se for da vontade do homem, começa bem e termina como a Torre de Babel. Mas quando é da vontade de Deus, ninguém pode parar. Eu creio no projeto Cristolândia. Todos os missionários envolvidos não é apenas um projeto do homem, é um projeto de Deus. Glória a Deus. E se é um projeto de Deus, nós temos uma boa notícia: ninguém pode parar um projeto de Deus. Aleluia. Então pense comigo, vamos acelerar. O apóstolo Paulo, ele teve a sua chamada um pouco questionada. E na época que ele assume a chamada, que ele começa a exercer através da vida de Barnabé, Barnabé foi um grande companheiro de Paulo. Eu acho Deus a coisa mais linda do mundo, sabe por quê? Porque quando Deus levanta alguém, por mais capacitado que seja essa pessoa sempre vai precisar de alguém. E Barnabé Barnabé significa filho da consolação. E consolação no grego é consolador, que é paracleto, ou seja, que é o Espírito Santo. Então Barnabé ele fez o papel do Espírito, foi levantado pelo próprio Espírito Santo para ser o consolador. A palavra consolador significa consolar em meio à dor. Deus não vai tirar você dessa dor. Deus não vai arrancar esse espinho da tua carne. Mas em meio a essa dor você vai encontrar consolo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Barnabé foi quem pegou a mão de Paulo e levou. E Barnabé, diz a Bíblia, que Barnabé tinha dinheiro. E quem tem dinheiro é bem aceito em qualquer lugar. Sim ou não? Sim. Barnabé é um homem de posses, é levita, é alguém importante. Então quando ele chegava, as pessoas davam o melhor lugar para ele. Diz o texto que ele vendeu terrenos e posses para poder ajudar a obra missionária. Então Paulo era bem aceito em Jerusalém, em Antioquia, aonde ele ia, ele era bem aceito. Só que Paulo não. Paulo tinha um histórico de perseguidor de igreja. Paulo tinha um histórico de quem entrava nas casas e levava preso as pessoas. Aí Deus levanta Barnabé para ir na frente. É por isso que o livro de Atos começa Barnabé e Paulo. Depois muda, né? Depois muda para Paulo e Silas. Glória a Deus.
O que você está querendo dizer com isso, pregador? Não se preocupe, como vai acontecer? Deus vai levantar Barnabé na sua vida. Glória a Deus. Amém? Quantos podem receber essa palavra? É um recado para quem está do seu lado. Diga para ele, não se preocupe. Como vai acontecer? Quando vai acontecer? Onde vai acontecer? Confia no Senhor, que Ele levantará um Barnabé na tua vida. Glória a Deus. Você não pode, Paulo, mas Barnabé pode. Você não tem condição, Paulo, mas Deus deu condição a Barnabé. E o missionário, ele tem algo incrível, porque o missionário, já percebeu que o missionário é dependente? Por isso que o missionário não tem medo de pedir. Já percebeu que missão vive de quê? De doação. Uma característica de missionário, ele precisa pedir. Ou seja, ele depende de alguém. Paulo um dia ele disse assim: eu aprendi a me contentar com o que tenho. Glória a Deus. Ele passou tanta dificuldade que ele aprendeu, ele começou a dar valor às pequenas coisas da vida. E Paulo, onde chegava, não era bem visto, mas Barnabé acreditava nele. É incrível que Barnabé é um dos maiores homens da igreja do primeiro século. E esse cara acreditava nele. Glória a Deus. Esse cara acreditava nele. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não olhe para a maioria que às vezes não acredita em você. Sempre vai ter um Barnabé que olha para você e diz: você vai conseguir. Se aqui na Cristolândia tem alguém que não acredita na sua chamada, eu sei que tem vários Barnabés aqui, mas se ainda que não tiver, todo primeiro sábado Deus envia alguém para dizer para você: eu acredito na sua mudança. Glória a Deus. Você pode dizer isso para o irmão do teu lado. Talvez você nunca falou isso para ele. Você convive aqui com ele, está chegando agora. Diga para ele uma palavra. Tá? É tão bom quando a gente escuta de alguém de perto. Diga para ele assim: eu acredito na sua mudança. Não, olha no olho dele, irmãos. Olha no olho e fala assim: eu acredito na sua mudança. Eu acredito. Dê um abraço gostoso nele, irmão. Dê um abraço, eu acredito na tua mudança. Deus vai levantar um Barnabé que acredita. Que Aleluia. Glória a Deus. Uma palavra que não pode faltar no reino de Deus é dependência. E nunca diga que você não depende de ninguém. Nós dependemos sim. Jesus nos ensinou isso quando ele carregava a cruz, que ele dependeu de Simão Sirineu. Glória a Deus, para nos ensinar. Paulo foi questionado no início. Aí alguns apóstolos que tinham uma condição melhor, presta atenção, alguns apóstolos que tinham condição melhor, eles começaram a colocar uma regra para validar o verdadeiro chamado. A regra que eles colocaram era o seguinte: olha, para ser um verdadeiro apóstolo você precisa fazer sinais, você precisa ter visões, você precisa ter revelações. Na teologia esses caras são chamados de super apóstolos. Para você ser um apóstolo você precisa curar. Então eles estavam embasando a chamada de Deus em sinais e milagres, ter uma boa eloquência. Quanto mais experiência você tem com Deus, mais o seu ministério é validado. Aí veio o capítulo 12 do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, porque a igreja de Corinto era uma igreja que tinha os dons espirituais, e várias manifestações espirituais aconteciam naquela igreja. Aí eu acho lindo, porque o apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 12 dizendo assim, ele vai mostrar que a chamada verdadeira não está embasada em experiências, mas na dependência. Ele diz, ele usa a terceira pessoa, ele diz assim: eu conheço um homem, glória a Deus, e este homem foi até o terceiro céu. Se é em espírito ou na carne ou no corpo, eu não sei, mas Deus sabe. Eu conheço um homem. Ele estava falando dele mesmo. Aí ele disse assim: neste homem eu me gloriarei, no homem espiritual. Aí ele continua dizendo, eu acho lindo esse tema, quando ele diz assim: de alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei,
senão nas minhas fraquezas, porque se quiser me gloriar, ele está dizendo para os apóstolos, se o negócio é experiência, Deus me levou lá onde ele mora. Olha só o que ele está dizendo. Eu fui levado ao terceiro céu, fui no paraíso, ou seja, a minha experiência é maior do que todas vocês, mas jamais me gloriarei nisso. Mas me gloriarei nas minhas fraquezas, porque maior que as minhas experiências de visões é eu me manter de pé no dia da crise. Paulo entendeu que o maior ou a maior evidência do poder de Deus na vida dele não era ele ter visões, não era ele arrepiar o corpo, não era ele receber revelações de Deus, mas ele entendeu que a maior manifestação do poder de Deus na vida dele era que no dia da crise ele se mantivera de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí ele começa a dizer isso. Aí vamos para o texto aqui que nós lemos. Esse versículo 8, a gente começa o versículo 8, por quê? Porque no versículo 8, Paulo vai falar uma realidade muito grande. Ele começa a orar. Paulo tem um espinho na carne. Esse espinho na carne é um problema. Ninguém sabe o certo o que seria isso. Tem especulações. Mas esse espinho na carne é um problema. E é engraçado que ele está diante de esse espinho na carne incomoda ou não incomoda ele? Incomoda tanto que ele vai orar a Deus. Ele vai orar 1, 2, 3. E qual é a resposta de Deus para ele? Deus nem sempre vai responder do jeito que você espera. Glória a Deus. Ele disse, por cerca de 3 vezes orei ao Senhor. Ou seja, insistiu Joel em oração. Na terceira vez Deus responde. E a resposta de Deus é excepcional. A resposta de Deus é: a minha graça te basta. A palavra graça lá é ajuda de Deus. Deus respondeu para ele: a minha ajuda te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua ou na fraqueza. Querido, a palavra graça aqui significa ajuda. A palavra basta aqui significa o suficiente. A minha ajuda ou a minha graça te basta. Ou seja, ela é o suficiente. Dá a impressão, quando ele diz assim, o meu poder, Deus falando com ele, Jesus falando com ele, o meu poder se aperfeiçoa. Se a gente lê isso de forma errada, parece que o poder de Deus é imperfeito e ele está se aperfeiçoando. Não, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o poder de Deus é perfeito. Quem não é perfeito é Paulo. É tão interessante isso que a palavra perfeito aqui, ou alcançar, aperfeiçoar, significa tornar completo. Então o texto está dizendo, o meu poder torna completo na sua fraqueza. Então Paulo está revelando aqui que a obra de Deus ela é completa na nossa vida nos dias de fraqueza. E se tem uma coisa que você vai sentir aqui na Cristolândia, é um dia de fraqueza. Mas lembre disso, no dia da tua fraqueza, o poder de Deus ele vai entrar na tua vida. Glória a Deus. Essa palavra aqui, o meu poder se aperfeiçoa, ele quer dizer o seguinte: o meu poder se torna evidente. O que Jesus está falando para Paulo? Paulo, as pessoas conseguem ver mais a minha atuação na tua vida quando você está fraco que quando você está forte. Glória a Deus. Porque a evidência do poder de Deus, se você está bem, top, esse mérito é seu. Se você tem recurso, beleza, o mérito é todo seu. Se você tem condições, o mérito é todo seu. Mas e aquele dia que não tem recurso, que não tem condições e não tem força? A palavra fraqueza aqui, Estênio, significa no literal falta de vigor, sem condições. Paulo percebeu que nos dias que ele não tinha condição, ele vazia. Aí ele entende, por mim não tem jeito. Então por que eu estou conseguindo ir? O poder de Deus. Aleluia! O poder de Deus ele vai manifestar quando você não tiver força. Quando você não conseguir. Lembre disso. Todo mundo, irmãos, a nossa vida é feita de altos e baixos.
Você já percebeu como que é o gráfico lá da batida do nosso coração na máquina? Você já percebeu? O que é que indica aquelas batidas no coração? Quando você olha na máquina, colocou o aparelho no seu coração, fica lá apitando, não é assim? Alto e baixo. Aí quando a linha fica reta, o que acontece? Então por que você quer que fique tudo alinhadinho? Você vai morrer! E a gente olha para aquele gráfico, alto, baixo, alto, baixo. Meu irmão, estou bem, estou mal. Estou bem, estou mal. Que vida miserável, como Paulo disse. Que homem miserável que eu sou. Hoje está todo mundo rindo aqui, irmãos. E amanhã? Você sabe como é que vai ser amanhã? Sei lá, vou acordar estranho, desanimado. Então viva hoje. Amanhã, deixa eu focar, meu irmão. Não, Titão, tinha que ser tudo assim. Você vai morrer, filho. Bem, aí tem hora que baixa um pouquinho, né? Só, tem hora que baixa muito. É a vida. Enquanto a tua vida estiver nesses altos e baixos, é sinal que você está vivo. Paulo percebeu isso. Jesus ensinou isso para ele. Porque ele está dizendo assim: eu tenho um espinho na carne, me foi colocado um espinho na carne. E eu orei 3 vezes ao Senhor. E a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta. Esteve? Pensa aí, irmão, o que você poderia pedir para Deus? Paulo pediu, olha o pedido de Paulo: tira o espinho. Deus deu a graça para ele. Não tem coisa mais completa na existência do universo, do mundo, que a graça de Deus. A palavra graça, ela é muito completa. Por isso que eu trouxe o significado aqui de ajuda de Deus. O que Deus... Peraí, Deus, Senhor, tira o espinho. Ah, Deus, eu vou te ajudar com esse espinho. Acho que você não entendeu. É como se você chegasse diante de Deus, mano, e falasse assim: Senhor, tira esse problema. Aí o Senhor falasse assim com você: vamos fazer o seguinte, eu posso tirar o teu problema, mas eu vou te dar a opção de escolha. Você quer que eu tire o problema ou quer que eu passe com você? Aleluia! É isso aí. E aí, o que você escolhe, irmão? Glória a Deus! Você acha mesmo que Deus não podia tirar o Daniel da cova dos leões? Podia ou não podia? Mas o que ele fez? Vou lá passar o leão com ele. Transformou o leão em gato. Você acha que o Sadraque, Mesaque e Abednego, se Deus quisesse, não podia ter tirado eles da fornalha? O que Deus fez? Passou. Diz a Bíblia que o Senhor passou com Israel no Mar Vermelho. A Bíblia diz que com mão forte o Senhor colocaste na palma de tua mão, Senhor, e nos atravessaste. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, ele não vai tirar, ele tem uma proposta melhor. Aí Paulo fala assim: tira o espinho, tira o problema. É que ele ainda não tinha entendido que o espinho tem uma pedagogia. Até o tema da minha mensagem, até esqueci de falar, é a pedagogia do espinho. Porque aquele espinho vai ensinar para ele. Então, se Deus tirar o problema da sua vida, você não vai aprender. Aí ele disse: o problema eu não tiro, mas eu te dou a minha graça. A graça aqui significa o quê? A ajuda de Deus. Senhor, aí Deus vai fazer um combinado com você. Quando você estiver bem, sorrindo, com a geladeira cheia, tudo alegre, eu vou me retirar da sua vida. Mas agora, quando você estiver ruim, lascado, eu vou aparecer na tua vida. Aleluia! Você já percebeu que Deus só chega no momento ruim? Meu Deus! Quem percebeu isso? Hein? Ele só chega no problema. Adão pecou. Deus descia todo dia. Adão pecou. Ele parou de descer? A Bíblia diz que ele é socorro dentro. Aonde? Na angústia. Aonde? Na angústia. Eu descobri e aprendi que Deus se manifesta em meio à angústia. Quando você estiver feliz, irmão, alegre, radiante, jogando aquela bola animado, com a vida alinhada, aquele dia top que a gente tem, Deus se retira. Porque você está bem, você está seguro. Agora, quando ele percebe que você está mal, ele vem. Não existe lugar melhor para conhecer Deus do que a angústia. A palavra hebraica para angústia é sem saída.
É um desespero. Você olha para o lado direito, não tem, esquerdo não tem, frente não tem, retaguarda não tem saída. É exatamente nesse momento que o Senhor se apresenta. Aí Paulo está assim: tira o espinho. Aí ele: não, eu te dou a minha graça, a minha ajuda. Por quê, Senhor? Porque o meu poder, o dunamis, que é a palavra poder, se aperfeiçoa na fraqueza. Deus se apresenta na fraqueza, Paulo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Versículo 15 para a gente parar. Versículo 15. Ó, versículo 10. Olha o que ele diz no versículo 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Meu Deus. Por isso eu sinto prazer. Tem tradução que diz alegria nas minhas fraquezas. Por quê? A graça de Deus está com ele nas fraquezas. No dia da angústia, no dia da dor, no dia da decepção, no dia das injúrias, no dia da lágrima, o Senhor se apresenta exatamente nesse dia. É incrível isso, porque é quase inexplicável isso. Quando nós vemos um crente sorrir e se alegrar em meio à dor, é isso que ele está dizendo. Ele entendeu isso. Aí ele diz: porque quando eu penso que estou forte, ou melhor, quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. Quando eu penso que estou forte, eu estou lascado. Oh, glória a Deus. Versículo 15 para a gente encerrar a palavra de hoje. Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. É esse sentimento que Deus vai colocar no teu coração. Glória a Deus. Quando você sair daqui tratado, pronto, curado. Amém. Geralmente hoje, o que a gente quer? Ganhar, né? O pensamento do missionário é diferente. Ele tá: o que eu preciso gastar? Meu Deus. Você tem mais para gastar? Ele está dizendo, Estênio, que ele vai gastar o que ele tem. E ele vai se gastar como uma vela. Você já percebeu, irmãos? Você já percebeu que a vela ensina ou não ensina? Ensina. Porque a luz acabou, você vai pegar uma vela e você vai acender a vela. Ela está trazendo luz para casa e dando visão para todo mundo ali. Porém, você já percebeu? Para ela cumprir o propósito dela, ela vai se gastando. E quando ela chega e apaga, ela morre feliz. Por quê? Ela cumpriu o propósito. Glória a Deus. Aleluia. Palavra de Deus para a sua vida. Seja curado. Saia daqui de cabeça erguida. Gaste tudo que você tem na presença de Deus. Deixa-se gastar, irmãos. No momento da fraqueza, lembre que o Senhor é contigo. O poder do Senhor, o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente no momento da angústia. Pregador, eu estou entendendo por que você trouxe essa palavra. É porque o processo que vocês estão vivendo é normal ter recaída. É normal acordar um dia e querer ir embora. É normal você querer retroceder, mas você não pode esquecer que não é a tua força. Quem te trouxe aqui é maior do que o teu problema. Quem prova a graça de Deus, ele entende que não depende do recurso humano apenas. É graça e misericórdia e bondade de Deus. Você que está aqui, não deixe entrar na tua cabeça: eu estou aqui porque eu estou brilhando, eu estou aqui porque eu quis vir para cá, eu estou aqui porque eu sou forte. Não, você está aqui porque você é fraco. E graças a Deus que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Se aperfeiçoa ou não se aperfeiçoa? Se aperfeiçoa. Se fosse por você e por mim, eu estaria aqui pregando, você estaria aqui ouvindo, mas no momento mais fraco da tua vida. Glória a Deus. O irmão ali fora, ele falou comigo: rapaz, falou para você, eu morava na rua lá em BH, e parece que Deus tem uma pista
Ele pega a gente e tira a gente da frente. Ou seja, no dia que vocês vieram para cá, aquele dia, vocês lembram dele? Nunca esqueçam desse dia. Nunca esqueçam desse dia. Eu nunca vou esquecer do primeiro dia que eu pisei dentro de uma igreja para me converter. 15 anos atrás. Eu não posso esquecer desse dia. Glória a Deus. Foi o pior dia da minha vida. Mas ao mesmo tempo foi o melhor dia da minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus faz umas misturas de boa sensação, uma sensação ruim. Aquele dia foi o pior dia, um dia que eu estava fraco, entregue mesmo, sem chance. Aí no pior dia da minha história, Deus se apresentou para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. No pior dia da tua vida, olha onde o poder de Deus te trouxe. Sou fraco, Tito. Amém. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém. Glória a Deus. É o dia que a gente se sente indigno de não estar aqui pregando. É que ele mais usa a gente. É estranho isso, porque no dia que a gente mais erra, é o dia que ele mais usa a gente no louvor. Parece que é o dia que ele mais aceita o nosso louvor. Por que isso, pregador? É para mostrar que nós somos dependentes dele. Deus não precisa dos nossos recursos, ainda que ele requer isso de nós, mas a graça dele nos basta. Aleluia. Pregador, eu tenho a graça, é o suficiente. É o suficiente, querido. Se você está se sentindo fraco, amém. O poder de Deus